primeira vez na história, a Assembleia do Amazonas começará uma legislatura com 5 mulheres. Uma das estreantes no parlamento é de Taubaté, interior de São Paulo. Tem apenas 28 anos, portanto vai ser a mais nova da ALEAN. Teve 32.406 votos. Desse total, 29.000 em Manaus. Apuí foi a segunda cidade do Amazonas que ela mais foi votada. Recebeu 233 votos. Depois Iranduba, com 215. Se considerarmos apenas as candidatas femininas, a nossa convidada de hoje foi a 4ª mais votada. Ela não tem profundas raízes políticas, embora o pai, Coronel Menezes, tenha concorrido de 2020 até aqui 2 eleições. A minha entrevistada de hoje é Débora Menezes, deputada estadual eleita pelo Partido Liberal, PL. Seja muito bem-vinda ao Real Time 1, prazer recebê-la. Obrigada, Caio. Obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouquinho. A gente está aqui se colocando à disposição, de fato, né, como a deputada mais jovem, e a gente sente uma grande responsabilidade. Mas a gente ainda está no início dessa trajetória, ainda terminando aí a campanha do nosso presidente, que é o que a gente tem dado foco total nesse momento. Enfim, a gente ainda tem muito por fazer nesse desafio. Tá certo. Bom, ano que vem, líderes do Centrão já anunciaram, como Arthur Lira, que vão priorizar a reforma administrativa. A senhora acredita que é o momento ideal para o Amazonas também encarar uma reforma administrativa? O parlamento que a senhora vai estar precisa discutir essa pauta? Eu acho que a gente precisa discutir a pauta e sempre ouvir os dois lados. A gente entende que, se for o momento, os deputados, sem dúvida, vão abraçar. E chegando, né, na casa, ali na Assembleia, a gente precisa ouvir o que de fato vai ser bom. Entendo que essa reforma tem muito a trazer de bom. O governo federal busca sempre reduzir os impostos, ir na contramão, e a gente tem um país que cada vez mais tem crescido e tem dado bons resultados, mas a gente precisa sim ouvir o outro lado e ver de fato o que é melhor, o que vai chegar para a população de benefício, a gente reduzindo ou não, fazendo essa reforma ou não. O que a senhora acha que pode entrar nessa reforma, além da redução que a senhora menciona de impostos? Acredito que na reforma com certeza vão ser reavaliada a questão das secretarias, né? Uma específica que eu acredito que precisa retornar é a CEGEL, que luta pelo esporte, e eu acredito que seria uma secretaria que deveria voltar, dentre outras pautas. Certo. Bom, o candidato que a senhora apoia a reeleição para a presidência da República, ele já mencionou que, se reeleito, permanecerá Paulo Guedes no comando da economia. Paulo Guedes, por sua vez, disse que vai priorizar as privatizações. E aí, de algumas empresas estatais que eu lembro, como Correios, Petrobras, o próprio Banco do Brasil, que tem muita presença no interior do estado. A senhora entende que, para o Amazonas, essas privatizações serão viáveis? Eu entendo que privatizar é um caminho bom para a população. Entretanto, como eu digo, a gente sempre tem que ouvir o que de fato vai ser melhor na ponta da linha. Privatizar geralmente tem um objetivo, né, de poder entregar o melhor serviço para a população, enxugar também, e os profissionais que geralmente estão nessas empresas, eles são aproveitados, né, no momento da privatização, o que a gente não vê grandes danos. Mas entrando ali na Assembleia, a gente vai poder avaliar principalmente a questão de números, mas as privatizações que a gente acompanhou são sempre positivas, então eu acho que para o nosso estado não seria diferente. A senhora é aliada, a sua família, na verdade, tem uma relação muito forte com o presidente Jair Bolsonaro. E tanto esse ano houve uma redução do imposto sobre produtos industrializados que pegou todo mundo de surpresa. A senhora é a favor dessa medida? Bom, as medidas que o governo federal toma nunca é com o objetivo de prejudicar, e muito menos prejudicar a Zona Franca de Manaus. Não é à toa que tentaram emplacar uma narrativa de que a Zona Franca iria terminar, de que os empregos iriam terminar, e nós não vimos nada nesse sentido. Nenhuma fábrica, né, saiu da Zona Franca de Manaus, a não ser a própria Heineken, né, que já tinha feito o anúncio 1 ano e meio antes, não foi por nenhuma medida do governo federal. Então o governo federal não busca, não toma nenhuma atitude para prejudicar. E nesse momento, as atitudes que ele tomou era visando o Brasil como um todo e não trouxe nenhum prejuízo para o Amazonas. Então, eu estou com o presidente.
Então, foi uma narrativa o posicionamento do Conselho Regional de Economia, o Corecon, que mencionou naquele momento que seria perigo de morte, e também da própria Federação das Indústrias do Amazonas? Os resultados mostraram diferente. Então, eu acredito que a gente precisou aguardar para ver o que de fato aconteceria. Então, se tivesse causado algum prejuízo efetivo para a Zona Franca de Manaus, com certeza o presidente teria revisto e teria voltado atrás. Mas ele reviu e voltou atrás. A medida? Sim. Mas a gente não viu nenhuma fábrica saindo. É porque ele voltou atrás. Primeiro teve uma ação de inconstitucionalidade impetrada no Supremo Tribunal de Justiça, e logo depois teve uma... O índice não retomou ao que era anteriormente. Mas ele excepcionou os produtos que estavam sendo também Sim, incluídos. ele reviu os produtos. Eu acho que, inclusive, cada um de nós, inclusive o próprio presidente da República, ele pode ter a humildade de voltar atrás de alguma decisão que eventualmente não foi acertada ou que ele entendeu ruim, mas naquele momento que ele tomou a decisão, nós ficamos ao lado dele. Eu não posso dizer que nós não ficamos. A gente ficou, inclusive, aguardando qual seria o resultado. Até porque cada um de nós, como cidadão, e naquele momento era um cidadão comum, né? Hoje eu estou eleita, mas ainda não tomei posse. Naquele momento não cabia a nós brigarmos, cabia a nós acompanharmos, e se a gente pudesse fazer alguma coisa, a gente faria. E nesse momento, sim, né? A partir do ano que vem, com certeza, se tiver alguma medida do governo federal que prejudique o Amazonas, eu vou estar pelo Amazonas, não tenha dúvidas. Mas isso não significa que a gente não vá ou vá avaliar qualquer medida do presidente como uma coisa ruim. Certo. Bom, o que a senhora pensa do futuro da Zona Franca? Eu acredito que a Zona Franca de Manaus, ela sem dúvida será mantida. Eu acredito que nós precisamos encontrar uma nova fonte de renda, achar uma nova matriz econômica. O nosso estado, naturalmente, ele já tem a vocação para o turismo, que é algo que nós precisamos desenvolver, com certeza concedendo incentivos fiscais para que grandes redes hoteleiras, até mesmo parques, outras coisas venham aqui para o nosso Amazonas, mas sempre protegendo a Zona Franca de Manaus, que gera milhares de empregos, e a gente não tem nenhum intuito de acabar com isso. Eu acho que é sempre achando novas soluções para a nossa Zona Franca. E de que maneira os deputados estaduais, no caso a senhora, quando for empossada em 2023 e começar a atuar como parlamentar, pode contribuir para que a Zona Franca se torne cada vez mais atual? E aí eu vou mencionar diretamente o Polo Fabril. Por que eu menciono isso? Porque tanto os economistas como os especialistas em comércio exterior mencionam o seguinte, e isso desde que eu comecei no jornalismo lá atrás: a planta da Zona Franca de Manaus já está desatualizada. Ela precisa encarar uma nova tecnologia, precisa falar de nanotecnologia, precisa falar da indústria 4.0, precisa ir adiante nesse tema. O que os deputados estaduais e os seus pares, assim que empossados em 2023, poderão atuar nesse sentido? Até do que, inclusive, não for âmbito dos deputados estaduais, a gente consegue fazer indicações e trabalhar em conjunto. Mas o que a Zona Franca de Manaus precisa é que hoje, em muitas empresas, a gente vê a Zona Franca como uma montadora. A gente precisa ter dentro, né, das empresas tecnologia e estudo, para que a gente não só traga de fora e monte, mas para que a gente gere aqui e a gente também pare de ser refém de outros países. Eu acho que isso com certeza traria e aumentaria sem dúvida o recurso, a produção, inclusive o preço, porque a gente viu no último ano que a gente não conseguia atender a demanda de carros, a demanda de computadores, e com isso aumento de preço porque a gente precisava de outros países. E aqui, estudando aqui, fazendo aqui, a gente com certeza consegue mudar essa realidade. Há vários projetos na educação em andamento aqui no Amazonas. Um deles, que está em andamento lá na Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, é o Educa Mais Amazonas. Esse projeto tem um orçamento, ali um custo de 440 bilhões de reais. O que a senhora acha que a Assembleia pode contribuir para que esses projetos deem certo e produzam resultados efetivos, resultados reais? Ou que outros projetos a senhora entende que podem ser incluídos com base em projetos de lei que a senhora pode colocar para que sejam pautados no parlamento e que ganhem cada vez mais viabilidade e resultado prático? Olha, primeiro eu acredito que de fato o papel dos deputados estaduais é fiscalizar. Se tem algum programa
né, a gente precisa fiscalizar esses recursos onde estão sendo aplicados e se estão sendo aplicados da melhor forma. O nosso objetivo, e até como jovem, no momento que eu cheguei, é de fato buscar a melhor qualificação para a juventude, para que ela tenha um acesso mais rápido ao seu primeiro emprego e garanta isso. E ela com certeza consegue ajudar ali a sua família e mudar a realidade. Então, analisando, né, uma vez estando na Assembleia e analisando como tem sido aplicado esses recursos desse programa, a gente vai conseguir fazer indicações mais certeiras e se eventualmente tiver a necessidade de mudar, a gente fazer essa sinalização aí para o governador do programa para que invista recurso ou no jovem ou no primeiro emprego, algo que torne efetivo alguma medida que a gente estudar dentro do programa. Certo. Bom, qual deve ser o papel de instituições como o CETAM e o EA no desenvolvimento do Estado? Pode parecer muito inocente essa pergunta do ponto de vista de que a gente já tem essas duas instituições em andamento. Mas eu pergunto da senhora, o que a Assembleia pode auxiliar o governador e em futuros projetos que incluam essas instituições que eu mencionei e que, mais uma vez, tenha resultado prático? Eu acredito que para o sucesso de qualquer empresa ou instituição, a gente precisa sempre fazer análises e, assim como uma empresa, a gente sempre se debruça nos números, né? O financeiro ou estratégico, a gente se debruça nos números. Então, a quantidade de cursos que tem entregues, se esses cursos que estão sendo entregues, eles de fato atendem eventualmente a demanda do distrito, por exemplo, porque muitas vezes a gente importa, né, profissionais e nós temos pessoas aqui e nós temos condições... Talvez a formação esteja de forma equivocada. Capacitarmos essas pessoas. Então, como tem sido oferecido baseado na escassez, para que a gente cada vez mais tenha profissionais daqui e com isso a gente também consiga, né, eventualmente apresentar projetos para que as empresas do distrito tenham uma quantidade de profissionais que sejam aqui do nosso Amazonas e a gente, né, tenha esse capital intelectual aqui no nosso estado dentro das empresas e importe menos profissionais. Então, tudo analisando números para a gente acertar nesse sentido. Certo. A senhora falou algo interessante, porque a gente viu o CETAM nos últimos anos, sempre formou uma parcela de profissionais dedicados a determinadas áreas e que nem sempre são aproveitados pelo distrito, pela mão de obra que o distrito exige. Até que ponto essa metodologia ou essa estratégia não está equivocada? Reanalisar a grade, tudo... É porque muitas vezes a gente não trata o público como se ele fosse o privado, como se ele fosse uma empresa. Porque uma empresa você trata buscando cada vez mais resultado, economicidade, tecnologia, você implanta recursos para fiscalizar, para entregar, você implanta recursos que o teu cliente ele pode avaliar o teu serviço e nesse caso a população tem que cada vez analisar e poder avaliar o serviço das unidades de saúde, de tudo, porque com certeza a gente teria inclusive um atendimento melhor às vezes nas unidades de saúde, a gente ouve muita reclamação nesse sentido e para o CETAM não poderia ser diferente, a gente analisar os números e ver os cursos que estão sendo apresentados atendem, não atendem, o que está de escasso e o que a gente pode fazer para que os nossos amazonenses tenham mais oportunidade na nossa própria terra, na nossa própria casa, que é o distrito. Tá certo. Por falar em distrito, a SUFRAMA vem realizando encontros para promover o projeto do Polo Naval. Contudo, o governo estadual já tem um projeto nesse sentido desde 2011 e que parou por questões jurídicas motivadas por questões ambientais. Qual a sua opinião sobre a criação de um polo naval no Amazonas? Como a senhora pensa que tais entraves jurídicos e ambientais não poderiam barrar novamente esse projeto? Seria o momento da Assembleia, agora em 2023, retomar essa discussão e, quem sabe, até apresentar um novo projeto ou só retomar e adequar o projeto do governo estadual? Acredito que primeiro eu preciso tomar parte de qual seria a totalidade do projeto em si. Entretanto, a gente não pode deixar que o ambiental seja entrave, né? Porque a própria BR-319, o ambiental é o maior entrave dela. E a gente fica isolado, posso dizer assim, né, da melhor forma, do resto do país por causa disso. A gente precisa ter um melhor acesso, uma melhor conversa com os órgãos ambientais e destravar. Porque assim como tudo, a gente precisa cuidar da nossa Amazônia, mas a gente precisa cuidar da população e cuidar de como essa população vai se sustentar. Então, proteger é preciso, mas explorar também é preciso. Então, caminhar no ambiental também é necessário. Essa sua frase já puxa um pouco da próxima pergunta, que seria nesse sentido, com relação a garimpo, exploração madeireira, exploração em terra indígena.
E nesse viés da sua resposta, como a senhora encara a possibilidade de motivar esse campo econômico dentro desses ambientes que são sensíveis do ponto de vista ambiental e, ao mesmo tempo, promover a economia aqui na região? Bom, eu sempre vou ser a favor do ser humano. E nesse momento, eu acredito que sim, que tem como nós explorarmos de maneira responsável, né, para gerarmos um pouco mais de emprego, um pouco mais de renda para a nossa população. Nós somos um povo pobre, posso dizer assim, que pisa em um solo rico quando a gente vai analisar. E por que não a gente explorar? E por que não a gente desenvolver nesse sentido? E que não deixa de ser novas matrizes econômicas, uma nova forma. Então, eu sou a favor, sem dúvida. Certo. Bom, agora eu vou para uma pergunta que é direcionada ao segundo município que a senhora mais foi votada, que é Apuí, aquela região ali do sul do Amazonas, Lábrea e outros na região. O sul do estado, em especial, é uma região que sofre com os conflitos de terra. E isso é histórico. O avanço do agronegócio ali naquela região é facilmente observado. Qual a sua visão sobre o agronegócio no Amazonas? Como a senhora deve se posicionar dentro da ALEAN para até contribuir com essa discussão entre agronegócio, as populações tradicionais que vivem naquela área e, claro, observando as legislações ambientais? Primeiro, a gente precisa dar condições para o agro, né, escoar a produção. A gente percebe nessas próprias cidades, em Apuí, em Matupi, que muitas vezes eles são grandes produtores e não conseguem escoar essa produção. E segundo, a gente precisa dar segurança para as pessoas. Assim como muitos empresários falam em sair do Brasil caso o governo do PT venha se implantar por falta de segurança, da mesma forma a gente não consegue fazer com que esses produtores aumentem, né, porque eles não têm segurança quando a gente fala da questão de suas terras. E para isso a gente precisa avançar nessa regulamentação e todo o sul do Amazonas e Apuí sabem que podem contar comigo para isso. Bom, o Amazonas tem uma grande diferença, uma disparidade entre quem vive no interior e quem vive na capital. A senhora foi muito bem votada na capital, portanto, uma deputada com votos de eleitores de 29 mil só aqui em Manaus. Mas como superar essa dificuldade? E aí eu falo de projetos de lei que a senhora pode apresentar, que diminuam, pelo menos comecem um trabalho para diminuir essa desigualdade socioeconômica entre capital e interior do Amazonas. Sem dúvidas, independente da minha votação, eu sempre, nas cidades em que eu percorri, eu disse que eu iria ter um olhar atento ao interior, principalmente entendendo que nosso estado ele só vai ser um estado forte, como o estado de São Paulo, por exemplo, quando ele tiver cidades interiores fortes. Então, a gente precisa desenvolver no município. Vou dar um exemplo. Novo Remanso, todos conhecem, né? Muito famoso pelo abacaxi, muito docinho, muito gostoso. E por que não nós procurarmos fazer uma indústria lá, que já possa sair de lá industrializado? Então, tudo que nós pudermos fazer para que não haja, inclusive por parte da juventude, um êxodo do jovem do interior para a capital para trabalhar e se desenvolver no interior, é nesse rumo que a gente vai e desenvolvendo cada potencialidade, porque em um município é o Guaraná, em outro é a pesca, em um é o abacaxi, e a gente tem muitas riquezas e a gente não precisa trazer isso tudo para a capital, pelo contrário, a gente precisa deixar lá a riqueza para nossa gente poder trabalhar lá. Aí precisa de uma questão de infraestrutura, né? Tanto de transporte quanto de tecnologia para a área da comunicação. Como seria viabilizar isso? Olha, nós já temos visto, né, tanto por parte do governo federal, até como por parte do governo Wilson Lima, esse avanço, tanto na questão das estradas, do asfaltamento, é perfeito, tem caminhado de forma, posso dizer que satisfatória, e também nós tivemos na última vinda do presidente o anúncio dele na parte da tecnologia, a questão da internet. A gente tem tudo para continuar avançando e, sem dúvida, a internet, levar informação para o interior é o ponto número 1. A gente tira muitas pessoas, como é que eu posso dizer, até da escuridão, trazendo um pouco mais de verdade para essas pessoas, e a internet é que faz isso, e que inclusive possibilita levar informação. Então, a primeira atitude de fato que deve ser tomada, e com certeza
uma parceria, né, com o governo do estado, o governo federal, no sentido de trazer tecnologia. E aí, logo depois, sim, a gente conseguiria implantar uma indústria ou algo um pouco maior, que necessita de um pouco mais de investimento, inclusive. A senhora mencionou o governo do estado. O governo estadual, muitas vezes, atropela a Allian, especialmente em temas referentes ao desenvolvimento regional e à geração de empregos. A Allian acaba, várias vezes, apenas ratificando um projeto de lei que o executivo manda para lá, enfim, só apenas assina, vota e aprova, por ter maioria. Como a senhora espera mudar essa realidade? A senhora espera contribuir para um parlamento, independente de quem seja o governador de plantão, contribuir para um parlamento que seja cada vez mais autônomo? Sim, o parlamento ele precisa entender que, independente do lado que ele esteja, seja o lado que apoiou ou não, ele precisa entender que ele tem um papel. A Assembleia precisa ser Assembleia, ela não pode ser governo. Então, porque no momento que a gente deixa de ser Assembleia e passa a ser governo, a gente está um pouco menos pelo povo. Então, eu não tenho dúvidas de que, inclusive, com a própria renovação, né, de grande parte da Assembleia, a gente vai conseguir caminhar nesse sentido de uma independência e de poder, sim, fazer análises pertinentes, críticas quando for necessário ao governador, seja quem quer que seja aí a decisão depois do dia 30 da população. Tá certo. Bom, em julho, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado na Allian. Ele prevê um orçamento de 26,7 bilhões de reais e um crescimento no PIB de 2% para 2023. E aí, se a gente observar a projeção para os anos seguintes, eu menciono 2024 e 2025, a projeção do PIB é de 2,5%. A senhora já teve acesso a essa LDO para dar uma olhada para ver se os projetos que a senhora pretende apresentar em 2023 cabem nesse orçamento? A verdade, não. Eu não vou mentir para vocês, desde do dia que nós terminamos a campanha, a gente iniciou no dia seguinte, no mesmo dia, posso dizer assim, a campanha do presidente, e a gente tem encabeçado isso junto com alguns outros parlamentares federais aqui no Amazonas. Então, todo o nosso foco e energia tem sido nisso. É claro que nós temos bandeiras a qual nós defendemos e temos uma ideia de primeiros projetos que queremos apresentar, mas sem dúvida a gente vai se debruçar nos números depois do dia 30. Tá certo. Bom, Ipixuna, Atalaia do Norte e Itapiranga estão entre os 3 dos 10 piores municípios do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O que a senhora pensa em apresentar como projetos de lei para mudar ou começar a mudar essa realidade? Nós poderíamos ter um projeto de lei no sentido de, inclusive, para que cada deputado destinasse uma quantidade, né, de emendas ou um valor para todos os municípios, ou pelo menos para 40% dos municípios. Assim a gente teria essas verbas um pouco mais dispersas e atingiria municípios que eventualmente nunca foram olhados, ou por não terem tido por parte de alguns deputados alguma votação expressiva e acabam sendo esquecidos. Mas eu acredito que a gente precisa lembrar que quando a gente ganha, nós somos deputados de todo o Amazonas, do Amazonas onde nós tivemos votação e de onde nós não tivemos também. A gente precisa olhar por todo o nosso estado. Eu acredito que com projetos de lei como esse a gente teria uma realidade um pouco diferente. Tá certo. Deputada estadual eleita Débora Menezes, do Partido Liberal aqui no Real Time 1, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado mesmo pela entrevista e ter arranjado um tempo na agenda para ter comparecido conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência aí de vocês. Quero e peço para que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais. Eu acho que o mandato ele se faz com muitas pessoas e a gente tem escutado muitas pessoas e queremos continuar escutando. E vocês, né, a toda a população, a todos os votos que eu tive, muito obrigada e participem desse mandato com a gente. Cobrar faz parte, né? Se inteirar faz parte, se inteirar das votações faz parte. A gente quer cada vez mais ter um mandato limpo, verdadeiro e compartilhando nas redes sociais com as pessoas, que é a maneira que a gente tem de levar informação. Então, eu estou contando também com vocês nesse mandato. Perfeito, muito obrigado. E muito obrigado também você, nosso internauta. Curta, comente, compartilhe esse link no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo, eu conversei aqui com Débora Menezes, deputada estadual eleita pelo PL. Até a próxima oportunidade.